Boa noite, pessoal. José Rodrigues, Dani Moura. Vou entrando aí que eu tô esperando a Antonizete entrar, tá? Chegou a dama de honra. Boa noite, Antonizete. Deixa eu aceitar aqui logo a tua. Oi, Prontinho? tudo pronto. Ótimo. Boa Tá me noite. escutando direitinho? Tô. E o pessoal aí de casa, tá ouvindo direitinho? Tá dando pra ouvir os dois? E aqui eu tô ouvindo perfeitamente. Pessoal, estão me ouvindo? Tudo certo? Bom, creio que sim, né? O pessoal no Rio chegou aí. Tá tudo ok com o áudio aí, Rio? O áudio dos dois? Só pra gente começar, temos 1 hora aí, né? São 9h07, temos até 10h07. Pronto, né? Bom, pessoal, então, boa noite, né? Pra quem tá chegando aí, pra quem vai chegar ainda. Lid, boa noite. Jefferson. A gente bolou, assim, uma live para bater um papo com vocês com relação, assim, técnicas de estudo, no que é que vocês estão tendo dificuldade, no que é que a gente pode ajudar. Aí eu convidei Maria Antonizete porque ela trabalha nessa parte de mentoria, ela tem, né, os grupos de turma de estudo. Enfim, eu vou tentar entrar no que eu puder no estudo de AFO. Enfim, a gente vai aqui tirar algumas dúvidas de vocês. No que a gente puder ajudar, temos aí 1 hora de bate-papo, tá? Então hoje é sem teoria, sem questão, hoje é prática, tá certo? Eu consegui selecionar algumas das perguntas. Então a gente vai conversando com os meninos, aí eu consegui aqui, você clica, eu não sei se tu consegue, Antonizete, você clica nessa interrogação, tá vendo uma caixinha com interrogação das perguntas? Aqui na live? Isso, na tua live, tu tá vendo que aí perto de onde tu digita tem duas cartinhas com a interrogação? Não, para mim tem duas setas, uma indo e uma voltando. Ah, não tem, né? Não, é porque no Não, meu não tem. aparece, entendeu? Tipo, eu vou deixar Aham. daqui a pouco. Tipo assim, ó, eu coloco. A gente não fez aquela pergunta, deixa aqui sua dúvida que a gente responde na live, não foi? Aí o pessoal ia Uhum. respondendo. Aí ele fica salvo pra mim, as que perguntaram pra mim, tá? Tipo, eu vou colocar isso daqui, de um amigo meu, ó. A minha dúvida é só uma, é entender. Tá vendo? Pronto, eu achei que tu conseguisse fazer isso com as respostas do pessoal que responderam no teu, mas não, né? Acho que só aparece as minhas. Mas eu tô aqui em outro aparelho, aí eu tô com algumas perguntas aqui. Eu botei o Instagram em outro aparelho e aí eu tô com as perguntas também. Ah, Mas sendo vai dar assim, certo. Vai dar perfeito. certo. Então vai dar tudo certo. Então, o pessoal que está Vai. chegando agora, né, a gente vai trocar um papo aí com relação a técnicas de estudo, como é que você pode otimizar os seus estudos agora, nesse período aí de quarentena, de tédio, que está todo mundo em casa, concurso sendo suspenso, edital parado, lei complementar 173 aí para lascar de vez aí, né, que tá todo mundo pior ainda do que já estava. Então é isso, a gente vai trocar um papo sobre isso, a gente vai selecionar as dúvidas, as minhas eu já deixei aqui, a gente vai respondendo, eu também tenho elas salvas aqui, tá certo? Então, bola para Maria Antonizete, a rainha da mentoria, e vamos começar aí com os meninos. Pronto, deixa eu começar me apresentando, né? Pode ter gente aqui que não me conhece. Então, meu nome é Maria Antonizete, né? Eu fui aprovada em alguns concursos, principalmente, né? Que é mais. A minha menina dos olhos é o cargo de auditor de controle interno da CGE, né? Que eu passei em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar também para administrador, que é a minha formação, administração, né? Na AGU, a nível nacional. Passei também para administrador na FUNSEMI, em terceiro lugar. Em terceiro lugar também no TJ, para técnico administrativo. E estou na fila aí do TRF, para analista e técnico também. E aí, depois de tantas aprovações, né, foram surgindo convites, muita gente começando a me seguir e perguntando, tirando muitas dúvidas sobre estudo e tal. Inclusive, uma dúvida que as pessoas sempre têm muito e me perguntam muito é quanto tempo eu demorei para ser aprovada no primeiro concurso, né? As pessoas têm muito essa dúvida, sei lá, porque talvez vê lá aquela lista enorme, né, e alguns primeiros lugares, e aí vem essa dúvida, né?
não foi do dia para a noite, assim, para passar na primeira seleção que eu fiz, foi rápido, foi, mas eu comecei bem por baixo, sem muita pretensão. Na verdade, eu comecei minha história no mundo dos concursos prestando a seleção do IBGE, temporário. Então, a primeira seleção que eu tentei, eu passei, que era a seleção temporária do IBGE. E aí não estudei muito para ela, era mais coisa do nível médio mesmo, eu tinha acabado de sair, passei e entrei e trabalhei um tempo. E aí depois eu casei, tive filho, aí mudou tudo, parei, passei 7 anos sem pegar em nada de estudo, certo? 7 anos? 7 anos, sem pegar em nada, em livro nenhum, nada, zero. E aí as meninas cresceram, começaram a ir para a escola e eu vi que eu tinha que voltar a estudar, né? E aí veio de novo uma seleção do IBGE em 2010, era para o censo de 2010, temporário de novo. Aí eu fiz, estudando só em casa, por apostila de banca, só, bem rudimentar. Eu estudava quando as meninas estavam na escola. E aí eu passei também. Aí dessa vez veio realmente a vontade de passar no concurso para efetivo, né? Para seguir mesmo isso. Que ir para a iniciativa privada, eu fiz, né, as contas na minha cabeça, não ia valer a pena deixar elas na mão de alguém e eu ter que trabalhar e pagar alguém, não ia compensar. Então eu desisti dessa ideia e resolvi que ia ser concurso mesmo. Aí, né, e você se empolga conhecendo as pessoas, porque no IBGE entra muita gente que é concurseiro, né, que está fazendo concursos E nessa época efetivos, tu mas nem aí pensava em aparecem... fazer... E tu já pensava em fazer administração na graduação aí? Não, porque tu se formou Não, recente, né? eu me formei recente. Inclusive tem dúvida sobre isso também, sobre conciliar Enem e estudos para concurso, tem dúvida sobre tudo. Aí, então, né, eu resolvi que ia ser concurso mesmo. Aí quando terminou o do IBGE, do censo, eu peguei e fiquei estudando matérias básicas da área administrativa, né? Que o IBGE já cobrava administração, eu lembro até que foi muito difícil no começo. Simplesmente fazer a diferença do Taylor por Fayol, né? Só isso aí já foi muito difícil. Porque era só apostila de banca, né? Então era bem complicado. Eu nunca tinha visto na vida, né? Então, foi muito difícil, mas passei no IBGE, que já cobrava isso. Aí eu segui estudando essas coisas, né? Administração, português, matemático básico. E aí apareceu um concurso da prefeitura. Era um concurso para agente administrativo da prefeitura de Aquiraz, que era a prefeitura próxima, né? Região metropolitana. Então eu fiz a inscrição e passei, mas foi assim, poucos meses. Aí eu passei, né? E quais foram Então essas eu não... disciplinas que tu pegou como básica? Assim, sem edital previsto, tu pegou como básica? Que eu acho que é o que muita gente tem dúvida, né? Começar por onde? Começar sem edital? Eu começo por qual? Com certeza, para a área administrativa vai ter que ver um pouco de administração geral e pública, né? Português, naquele tempo caía matemática, agora quando cai é raciocínio lógico, né? Caía matemática básica mesmo, juros, essa coisa assim, né? Uhum. Regra de 3, porcentagem, então eu estudei isso. Mas assim, hoje em dia a AFO já está entre as matérias bases, não cai nas básicas, mas cai em tudo concurso da área administrativa e cai pesado. E é um diferencial, AFO, com certeza. É um diferencial e tanto é das disciplinas que consegue fazer diferença, AFO e administração. Porque são matérias um pouco pesadas, é muita teoria. A administração é muito, Não tem nada muito consolidado, disfarça. né? Muita doutrina. Não tem muita doutrina, então tem isso. E a AFO é porque é mais complicadinho mesmo, mais pesado, exige muito compreensão, né? Fora os decorebas, né? Então, são duas matérias que conseguem fazer um diferencial. Tanto é que, se você observar, no TJ, a parte específica, foram as únicas duas matérias que conseguiram diferenciar. Foi o AFO e a administração, porque constitucional administrativo o pessoal fecha. Nesses concursos assim, né, o povo fecha. Aí o que diferenciou ainda, principalmente a AFO, que a AFO veio meio pesada para a prova do TJ. Quando eu vi, até tinha umas questões de cálculo até em AFO. Vale, meu Deus, será que eu vou me lembrar fazer isso? Que eu passei um mês sem ver nada, né? Que eu nem ia mais fazer TJ. Mas a AFO veio com pelo menos umas 3 questões bem pesadinhas no TJ. Então, a AFO, se liguem, colhem no Leandro, porque a AFO tá demais. Tá? Hoje é das matérias fundamentais. Então, hoje, o que é fundamental, né, para iniciar sem edital? Constitucional, administrativo, AFO, administração geral e pública, né? Informática, assim, lógica, já está dando para você. Se já viu pelo menos uma vez na vida, vê só quando saiu o edital. Se você já viu alguma vez e você tem uma certa facilidade. Porque às vezes não está vindo mais, né, Leandro? Aí às vezes ou vem uma, ou vem outra. Informática caindo menos. Eu acho que quem está insistindo ainda bastante em informática são os tribunais,
porque eles meio que estão investindo muito nessa área de TI, não, nem na prova, mas tipo, até para nomear. A gente viu muito agora, né, na nossa para lista do nomear, TRF5, eles estão transformando o cargo, né? Tipo, fica um cargo vago, gera vacância. Aí eles transformam o cargo em área, né, de TI, aí de convoca a TI. pessoa de outra lista. Aconteceram vários assim, né? Então, assim, informática tem caído menos, mas para tribunal ainda não é uma disciplina descartada. E AFO é uma disciplina aí em ascensão para todos os concursos de área administrativa, tribunal. Tribunal antigamente caía mais tipo para analista administrativo, né? E quando caía contabilidade pública. Hoje em dia, gente, está vindo para técnico, está vindo para administrador, nem se fala, né? O Bem edital, eu acho pesado que para o edital administrador. máximo parâmetro para qualquer pessoa que quer dizer, não, quero estudar tudo de AFO. Para quando o edital sair, não me surpreender. Pronto, você pega o conteúdo programático de um edital de administrador, né? A AFO vem desse jeito mesmo, pesado. Então, pois é, falei mais ou menos como que eu voltei a estudar, né? E aí, pronto, eu não demorei a passar o primeiro concurso, mas é isso, eu comecei por baixo, fiz concurso de fiz seleção temporária, fiz concurso de prefeitura, então você tem que ter noção da sua realidade. Eu tive da minha, né? Então, assim, cada qual tem uma realidade. Se você já tem uma realidade de condições melhores de estudo, de mais tempo para estudar, da família que lhe banca e tal, você está começando muito novo, você quer começar com um alvo um pouco maior, beleza, tudo bem, né? Mas se não, tem gente que às vezes nem olha os concursos de prefeitura, né? E aí perde oportunidades. E assim, o fato de você passar em algum concurso lhe dá uma segurança maior para continuar estudando. Pelo fato de que você vai ter uma estabilidade financeira e pelo fato de você ver que você é capaz, né? Quando você passa. Porque assim, por menor que seja um concurso de prefeitura, às vezes depois você vai ver, as pessoas eram concorrentes de fato, viu? Depois eu vi gente que fez esse concurso da prefeitura também, que depois em pouco tempo estava no INSS, que depois passou no TCE, sabe? E depois essas coisas começaram a acontecer E comigo às também. vezes o plano, porque assim, tudo isso é questão de maturidade, né? Por exemplo, a pessoa quando tá perdida, tá doida para ir para iniciativa, ganhar dinheiro, aquela pessoa que já, por exemplo, quero ganhar dinheiro em concurso, ela começa a procurar só edital que paga bem. Ela não olha para a carga horária, ela não olha para a disciplina, ela não olha para a afinidade com o concurso. Aí depois você chega no nível que o salário ali já não é mais o que define. Depois você já começa, não, já tem aquela disciplina, aquele bloco de disciplinas que eu não tenho tanta afinidade, cai muito direito, isso aí já é outro nível. Depois você começa a pensar, meu Deus, isso aqui eu nunca vi. Eu começo ou não começo? Então, você realmente começa pensando só no salário, depois você pensa na carga horária, depois você pensa, eu posso me mudar, eu tenho filho, eu não posso me mudar, eu não tenho essa disponibilidade toda. Aí a pessoa acaba apostando em tudo que sai ali para a sua região, né? Eu conheço muitos alunos assim, que não tem disponibilidade para se mudar, tem família, não topa sair do seu conforto, né? De onde já vive, aí acaba tentando tudo na sua área. Aí tenta a prefeitura, aí tenta a autarquia, aí tenta tribunal, e tenta o que sai, né? Então, às vezes, isso é ruim para você definir uma carreira, mas, tipo, eu entendo, porque eu também já comecei a estudar um dia. Então, eu comecei para banco, depois fiz concurso para um Instituto Federal, IFCE, aí acho que 2014, essa prova, sem nem não estudava nada nessa época, praticamente. Depois estudei para banco, depois fui para tribunal, e fui para TCE, e assim, é desse jeito. Então, você começa a definir suas prioridades, até para você definir essa prioridade, necessita de um tempo. Com certeza. É Né? assim, hoje tá mais fácil, né, Leandro, para a pessoa não ficar tão perdida, porque hoje tem muita coisa, né? Tem muitos perfis no Instagram mesmo que dão muitas dicas bacanas de pessoas que já foram aprovadas, né? Então é bacana seguir esses perfis. E os professores também já dão muitas dicas também. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de mentoria, coach, esse tipo de coisa. Pesquisei um pouco, mas não muito, sobre técnicas de estudo, e adaptei à minha realidade, mas peguei muito do que os professores falavam também, sabe? Isso mesmo de não ficar em uma disciplina só, e não também não estudar disciplinas irmãs seguidas uma da outra, tipo constitucional e administrativo, você alternar. Tá. A Malu dava essa dica, entendeu?
Então, assim, alguns professores dão essa dica, um professor de constitucional também, que eu acompanhava, também falava isso. Então, assim, você vai pegando, né, o feeling e seguindo. Aí, assim, o que eu acho importante? Por mais que seja difícil, às vezes a pessoa fica perdida mesmo, você tem que ter um foco. Um foco de uma área, não de um concurso. Porque também, se você focar demais em um concurso, o psicológico vai atrapalhar demais, né? O psicológico vai atrapalhar. E essa questão da área, Antonizete, é meio que novidade e facilita para muita gente, né? Por exemplo, pelo menos quando eu comecei a estudar lá em 2014, eu não tinha ideia, tipo, de começar pelas carreiras administrativas. Se você perguntasse para mim o que eram carreiras administrativas, eu não sabia te dizer. Para mim, eu falei assim, não, vou começar por banco. Banco, então, eu já entendia que a parte de concursos bancários era bem diferente de tribunais. Então, depois eu comecei a arriscar um tribunal. Mas, tipo, até essa ideia de carreiras, 5 anos atrás a gente não tinha. Né? Era muito Então, diferente. hoje Agora até até os isso está cursos mais já mastigado. fazem. Hoje o concurseiro, mesmo que ele esteja começando, ele sabe que, tipo, concurso de tribunal vai sempre cobrar algumas disciplinas de direito, vai cobrar muito português, vai cobrar raciocínio lógico. Concursos de banco, tem que estudar muita matemática financeira, muita matemática básica, estudar conhecimentos bancários, né? E até isso hoje em dia está mais mastigado. E a evolução como está mais fácil o conhecimento, está mais difícil para entrar. Porque né, tá todo mundo tendo acesso a milhões de cronogramas. É coach aqui, é mentoria acolá. Então, gente, está cada vez mais complicado, né? Para entrar está mais complicado. As notas de corte estão cada vez mais altas, né? Então, realmente, você tem que ter um norte. Você precisa definir o seu foco, a sua área que você vai estudar. Mas se você decide as carreiras administrativas, você tem um leque muito grande de possibilidades, né? Porque as carreiras administrativas, ela tem nos tribunais, ela tem nas universidades. Muda um pouco, claro que muda, mas é mais facilmente adaptável, né? É mais facilmente adaptável você migrar. Especialmente se você estiver, por exemplo, estudando para a área administrativa de tribunais, que é um edital bem extenso. Você consegue facilmente fazer as universidades, que é o meu cargo atual de assistente de administração na UFC, porque é menor, né? Está dentro de área de tribunais, por exemplo. Então, assim, você tem que definir um foco. Mas, pelo amor de Deus, não defina um concurso. Quero passar nesse concurso, porque isso vai atrapalhar, pode ter certeza. Escolha por área. Quando você tiver muito bom, o que tá muito bom, né? É quando você, em média, está acertando 90% das questões. Porque hoje tá assim, gente, tá muito complicado. Para a área administrativa, é essa faixa, infelizmente, é a realidade. Aí, o que é em média 90%? Às vezes, de uma prova você acerta tudo, às vezes de outra você acerta 80%, de outra acerta 85%, de outra acerta 90%, de outra 95%. E se for FCC, né, Antonizete? Aquele concurso mesmo do TRF, foram pouquíssimas questões que a gente errou e, tipo, a gente caiu bastante, né? Uma questão são inúmeras posições, né? Então, assim, para você ampliar um pouco a sua área, porque, tipo, eu estudava para a área administrativa e administrador, né? Que administrador é mais puxado, mas pega tudo da área administrativa do nível médio, né? E aí puxa um pouco mais, porque aperta em AF em administração, basicamente, né? Então, eu estava estudando para essa área e consegui migrar para o controle, né? Que foi o cargo de auditor. As pessoas, às vezes, veem a minha lista de concurso um pouco assim que eu passei, e às vezes acham que é muito diferente. Mas não é tão diferente. O meu foco era a área administrativa, eu sempre fiz para nível médio na área administrativa, aí conforme eu comecei a graduação, quando eu estava na metade, eu comecei a fazer para nível superior. E aí deu super certo, né? E aí pronto, aí eu me empolguei. Então, assim, era a área administrativa o meu foco. E tu achou compatibilidade, porque realmente da área administrativa para a área de controle, você não tem tantas alterações, né? Para quem tem essa ideia aí, basicamente, para quem estuda de área administrativa e vai para uma área de controle, você vai se deparar ali, no máximo, com a contabilidade pública, com controle externo, com auditoria, dependendo do edital, né? Se for para nível superior, ainda vai cair ali uma auditoria. Mas com relação a direito constitucional, administrativo, administração e AFO, estão nos dois. Então, tipo, né, são áreas compatíveis que dá para você estudar aí. Claro que área de controle, geralmente, quase sempre, 90%, tem discursiva, né, tem peça técnica, né, não é todo que nem tem alguns tribunais, por exemplo, até para analista que não cai dissertativa. Então, a área de controles vá se preparando, porque tem uma discursiva pesada,
tem peça técnica, né? Tem avaliação de títulos, mas não tem as disciplinas tão discrepantes da área administrativa, não. Agora sim, eu entendo que só dá para você colocar, para você ir competitivo, né? Não para você só testar. Para você só testar, beleza, mas para você ir competitivo, só dá, Leandro, se você tiver muito bom nessas outras mesmo, já. Se tiver com uma base muito boa de português, constitucional, administrativo, É porque você vai administração, pegar a atos. matéria do zero, né? Isso, do zero. Eu peguei a auditoria do zero, eu peguei 5 disciplinas do zero. Mas aí, tipo, uma delas era direitos humanos. Mas direitos humanos era do zero para mim? Era, mas só que ela tinha muita coisa constitucional. Então, eu consegui fazer esses links, né? E eu acho A que tem até uma auditoria... dúvida sobre isso, é bom que tu já responde agora. Quando tu migrou de uma área para outra, tu já tinha a base forte nessas disciplinas já da área administrativa. Como foi que tu fez com essas disciplinas do zero? Tu colocou no teu cronograma que tu já tinha fixo, ou tu parou de ver as outras e viu bem pesada mesmo essas disciplinas novas, tipo todo dia vendo auditoria, ou tu colocou normal no teu cronograma que tu já seguia, só incluiu mais um? Eu acho que essa é a dificuldade que muita gente tem. Não dá para incluir só mais não, porque eram 5 completamente novas. Políticas públicas e ciências política são bem pesadinhas, viu? São conceituais, mas são bem pesadas. Quando eu comecei, eu ficava, meu Deus, cadê minhas matérias de direito mesmo? Que é tudo na sua caixinha direitinho. Tem uma divergência ou outra, mas você consegue encaixar as coisas. Quando você estuda ciência política e políticas públicas, meu Deus do céu, um doutrinador diz o contrário do outro e você não sabe o que a banca quer. E quando você estuda, acho que é dentro de políticas públicas, você estuda comunicação. As teorias de comunicação são coisa de doido. Tipo, agulha hipodérmica, bala mágica, meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, eram matérias pesadas, fora a transparência e direitos humanos, que era do zero a disciplina, mas eu tinha conexões de outras disciplinas com essas outras eram mais pesadas, auditoria, ciência política e políticas públicas, né? Então, assim, Leandro, o que eu fiz? Eu fiz de uma maneira que até não é a mais recomendável, porque eu estudei essas 5 disciplinas basicamente por áudio, Leandro. Por áudio. Por Só áudio, ouvindo, eu baixei, por só áudio, ouvindo. Uhum. Eu baixei os Eu tô áudios. colocando as perguntas aí na tela, que aí tu vai comentando, se tu lê aí, se tu conseguir, tu já responde, tá? Uhum. Eu peguei e baixei essas disciplinas, eu baixei só o áudio da disciplina mesmo, no meu celular, deixei no meu celular, o áudio completo de todas elas. E aí fiz outra pastinha com os PDFs, né? Mas assim, o áudio eu ouvia o tempo todo. Então eu devo ter passado pelo curso inteiro de todas elas, pelo menos de 4 delas, umas 3 ou 4 vezes. Ouvi o curso todinho, da primeira até a última aula. Da primeira até a última aula. E isso eu foquei basicamente nelas. Então, as matérias que eu já tinha base, eu só resolvia questões, basicamente. Ou via algum aulão de revisão, assim, no fim de semana, no YouTube Quando mesmo. errava alguma Assim, questão, tu voltava para estudar o assunto, Isso, é. mesmo das que tu já estudou? Sim, geralmente a de Constitucional, aí você deixa uma aba da Constituição aberta e vai conferindo lá na Constituição, né? Mas era assim, basicamente pelas questões, essas que eu já tinha a base. O foco foi nessas 5, porque eram completamente novas para mim, né? Então, ó, eu vou até mostrar ao pessoal, porque muita gente sabe, né, que eu escutava muito as aulas fazendo outras atividades, nos meus percursos, de ônibus, inclusive, fazendo as atividades em casa, tipo lavando louça, varrendo casa, preparando almoço. Então, aí assim, uma pessoa até me perguntou esses dias que ela estava tentando incluir isso, mas ela ficava muito dispersa, né? Aí é normal, acontece até hoje. Mas assim, o que ajuda? O que me ajudou muito foram quando surgiram esses fones, ó, Bluetooth e bem pequenininho que você consegue colocar no Tipo ouvido. aquele, né, tapador que você É, usa em sala de estudo, né? mas é um fone, ó, E outra, Bluetooth. assim, ótimo, muito bom que funcionou para ti, mas a pessoa também tem que identificar. Tem gente que não vai se adaptar a esse método, né? Vai ter gente que não vai se acostumar, pode estar no silêncio que for, mas precisa estar arriscando ou precisa estar vendo a videoaula. Então, eu sempre falo para os alunos, gente, não acreditem nessas forminhas de passar em concurso que a galera fica falando aí, forminha de bolo pronto. Estude isso, áudio disso, não veja PDF dessa disciplina, nessa disciplina você só vê vídeo. Eu acho isso muito arriscado.
eu falo, então sempre quando eu falo isso, eu até conversei quando eu estava conversando com a Camila, eu faço de sempre ver videoaula e eu dou essa recomendação porque funciona comigo, com algumas disciplinas. Mas o que serve para mim não pode não servir para você. Eu nunca vou esquecer da primeira, lembra daquela concurso do INSS, o último que teve, que a primeira colocada do Brasil foi do Ceará, que estudava Foi no do Ceará, Prime, né? Uhum. que acho que ela levou, eram 120 pontos e ela Ela fez fez 116, 116. né? Quase Ela fez fecha, né? 116 pontos na prova da CESP, de 120. E quando eu fui ver a entrevista dela, que ela deu pro site de um concurso, de cursinho preparatório, ela fez uma coisa que meu Deus, eu não consigo. Ela estudava uma disciplina do começo ao fim. Ela terminava o direito constitucional, ela viu tudo, resolveu a questão, ela vai para outra disciplina. Assim, gente, para mim não dá. Mas para ela deu. E nem é o recomendável, né? Então, assim, você não começa tentando assim, né? Você tenta... É o que eu acho, Leandro, que se você vai atrás de dicas e pega orientações, você deve seguir o que é diretriz, o que é mais comum, de ser o mais adequado, mais recomendável. E você testa. Não funcionou com você, você adapta a sua realidade, né? Porque não é obrigado, porque deu certo para uma pessoa, dá certo para todas. Mas E assim, outras vezes você tem tem que gente que abrir a mente para assim, tá tentar. ouvindo tudo falando essa dica. Assim, porra, a Antonizete conseguiu, viu 4 disciplinas só por áudio, ela mastigou, né? Aí a pessoa nem tenta, aí ela vai e escuta outra pessoa. Negócio de estudar por áudio? Não, esse negócio não serve, não. O negócio é isso e isso. Então a pessoa às vezes não tenta, e hoje em dia a gente tem tanta informação. Podcast disso, os cursinhos estão criando podcast, então você tem muita informação. Antigamente você estudava, você tinha só muitos cursos que vendiam material. Hoje em dia, cada curso vende o material, vende o vídeo, vende o podcast, vende o site ilimitado de questões, né? Vende assinatura ilimitada. Acaba que às vezes você tem material para 3 anos e não estuda em 6 meses que você precisa para o concurso, né? Então, por isso aquela questão de novo do foco, né? De você ter um foco, definir uma área. Mas, assim, aí o que eu acho muito é que a pessoa deve testar mesmo, né, Leandro? E também deve entender que não é na primeira semana que você vai fazer isso que eu faço que você vai conseguir do jeito que eu consigo, né? Também, porque foi um tempo de adaptação, né? Então, assim, mas a questão do fone ajuda muito, principalmente, porque essa menina que me perguntou, ela ouvia sem o fone, porque ela usava, quando ela usava fone, era esse fone de fio e atrapalha, né? Então, aí eu já dei essa dica para ela. Então, a pessoa testa e vê se funciona, né? Porque você tem que testar, tem que abrir a mente. Porque assim, não está dando certo o que você está fazendo, você tem que fazer diferente, né? Não adianta você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Né? Não, eu só sei. Porque tem muita gente que diz, eu só sei estudar arriscando. Sabe? E passou em alguma coisa com isso? Se passou, beleza, então siga. Não passei, não está dando certo. Testar se tá tem que ver se né? funciona. O que importa? Você tem que saber fazer questões. O que você está fazendo? Você resolve questões e acerta? Funciona? Funciona para você conseguir encarar uma banca? Beleza, então siga fazendo. Não funciona. Chega na hora, eu não sei o que a banca quer, eu não consigo, eu entendo tudo que o professor fala, porque tem gente, eu entendo tudo, anoto tudo, tenho um material lindo de revisão. Se ela volta no que ela anotou. Gente, eu sei, eu já fiz tanto do caderno de resumo. Eu sou a prova viva que eu era toda papagaiada. Eu tinha 50 cadernos, cada um com 50 fichários, com 50 bichinhos empregados. Me pergunte se em algum momento da minha revisão eu abri aquele caderno. Eu anotava tudo. Eu gosto muito de anotar. Para mim, facilita muito quando eu estou na aula presencial, por exemplo. Mas às vezes acabava que, tipo, ao longo dos anos que eu comecei a estudar em 2014, eu tinha tanta papelada que depois que eu me mudei aqui para Salvador, assim, meu Deus do céu, que diabo é isso? Que eu só acumulei material, tá certo que eu aprendi muita coisa, mas é aquela história. Às vezes você monta muito caderno, perde muito tempo montando mapa mental e não sei o que, e você não volta para aquilo, para revisar. Né? É o que a Malu dizia também, né? Uns cadernos lindos que você nunca mais vê. Não adianta, né? Fica lindo. Se você pelo menos fizesse todo montadinho e vendesse, ganhasse dinheiro, mas não, eu tenho certeza, gente. Você guarda. E tem tantas outras coisas, e vão aparecendo editais, e aparece disciplina nova. Resumindo, você não vai pegar aquele caderninho bonitinho que você montou durante quanto tempo, é mais difícil, né? Claro que tem gente que faz. Enfim. Tem só uma pergunta que eu te responder logo. O bate e volta das perguntas? Vamos te responder aqui, essa que está aqui. Eu vou pegar uma minha, que já está aí na tela, tu responde, depois tu pega uma tua aí pra gente ir fazendo esse negócio. Uhum. Tu tá vendo essa aqui, tá na tela? Tô, Raquel, né? Isso.
para quem tem uma boa base, resolver questões filtrando vários assuntos ou apenas um assunto por vez. Para quem já tem uma boa base, pode filtrar vários assuntos por vez, né, Leandro? Aleatório é melhor, que aí você identifica qual assunto que você está errando. Mas, assim, os dois tipos são recomendáveis. Tanto você filtrar por assuntos, para quem está começando especialmente, né? Você viu um assunto, é bom que você resolva questões daquele assunto, para você internalizar aquilo ali, para você ver se realmente você entendeu, para você... até eu recomendo que você escreva algo, anote algo, depois que você vira as questões do assunto, porque você vai mais direcionado porque que a banca cobra, né? Porque que cai em questão. Agora, para quem já tem base, dá para fazer filtrando por vários assuntos, resolver prova, gente, resolver prova inteira, como a prova vem. De tudo, claro que vai cair no que você está estudando. Tipo, você vai fazer a ALCE, mas tem a prova aí do MPCE, que foi a última prova que o CESP aplicou, né? Resolva tudo do MPCE que é compatível com o que tem no edital da Assembleia. Entendeu? Resolver uma prova completa é muito bom para o seu cérebro. Porque você vai encarar na hora da prova tudo misturado. E o CESP não tem nem aviso que é a disciplina tal, depois a disciplina tal, não, é tudo misturado mesmo. É só básicas e específicas, muitas vezes, né? Às vezes eles colocam, mas muitas vezes é tudo misturado. Então é bom fazer assim, para quem já tem base, para quem não tem, as duas maneiras. Eu acho que você, quando estuda, deve ver por assunto, e depois, como forma de revisão, você pode, no final de semana, ver misturado todos os assuntos que você viu ao longo da semana, né? Com um mês, você vê de tudo que você já viu ao longo do mês. Eu acho assim, que você vai mesclando entre tudo, só um assunto e tudo misturado. Ótimo. Aí perguntaram agora essa daqui já questão de AF. Lê aí essa daí da Fácil, tá aí no chat, ó. Acho que tu responde daqui a pouco. É como é a relação mãe, filhos, dona de casa, conciliar os estudos, que vou respondendo essa daqui. Perguntou assim, Samuel, qual a profundidade de estudo para receita e despesa para nível médio da Assembleia Legislativa do Ceará? Olha, receita e despesa você tem que estudar absolutamente tudo e com profundidade, né? Tanto para técnico como para analista. Receita e despesa, gente, eles às vezes colocam lá, mas é o basicão que você tem que ver lá do início. Entender o que é uma receita orçamentária, extra-orçamentária, estudar as classificações. Principal classificação que a CESP ama, classificação institucional e a classificação por natureza da despesa, né? São as que ela mais cobra. Então, tanto para receita como para despesa, você tem que estudar aí com um nível de profundidade mesmo. Tem que ver tudo. Tem que ver a parte doutrinária, tem que ver o que é que o MTO cobra daquilo ali, tem que estudar as etapas, os estágios e as classificações. Tá? Então, assim, se você espera que seja num nível menos aprofundado, seja para técnico ou para analista, isso não tem diferença. Quando vem receita e despesa no edital, pode estudar absolutamente tudo, tá certo? Assim, se você tiver pouco tempo, o que é que você pode deixar de lado? Tem algumas classificações que só valem para a União, tipo indicador de resultado primário, fonte de destinação de recurso, IDOC, né, que é o indicador de operação de crédito. Então, tem alguns assuntos, algumas classificações que realmente elas são poucos, né, são menos cobradas. Mas, assim, você não pode deixar nada de fora. É estudar classificação e com profundidade, etapas e estágio, tanto para receita como para despesa, tá? Cadê a outra pergunta, né? Deixa eu ver aqui. É a questão de conciliação? Conciliar né, o teu tempo de estudo aí com a tua rotina, com as tuas filhas. Pois é, assim, no início, que eu estava em casa ainda, eu procurava estudar prioritariamente quando elas estavam no colégio, né? Depois, quando eu comecei a trabalhar, aí eu fui tentando dar um jeito de estudar nas minhas brechas de tempo. Eu estudava no percurso, quando estava indo para o trabalho, eu estudava no intervalo do almoço no trabalho. Se o trabalho estava um pouco mais leve, como eu era servidora, eu trabalhava numa secretaria de uma escola. E aí eu comecei a inserir os áudios aí, porque eu fazia trabalho muito, muito administrativo, muito repetitivo no computador. Eu comecei a deixar uma aba com a aula e outra aba com o que eu estava fazendo. Então, eu conseguia ir ouvindo e fazendo o que eu tinha para fazer. Então, eu estudava lá no trabalho, eu estudava no percurso, eu estudava nos intervalos, em qualquer intervalo que eu tivesse, eu estudava. E aí, em casa, eu tentava dar atenção para casa, para elas. E eu estudava basicamente em casa no final de semana, no domingo especialmente. No domingo, eu pegava muita prova do PCI e ia resolver.
Era o que eu mais fazia, era resolver provas no final de semana. Era quando eu sentava para só estudar, era para resolver provas anteriores. Aí era assim, nesse começo era desse jeito. Agora elas já estavam maiores, já conseguiam me ajudar em algumas coisas também, né? E aí eu continuava muito nisso, de estudar nas minhas brechas de tempo. Como eu fazia faculdade, eu procurava resolver tudo da faculdade por lá mesmo, para não trazer coisa para casa. E quando algum professor de lá faltasse, eu já colocava, andava sempre com material, né, no celular, umas coisas baixadas no celular. E aí quando algum professor faltava, eu aproveitava para estudar. Então era isso, em qualquer brecha de tempo que eu tinha, eu estudava. Eu não seguia um cronograma, porque eu não tinha como. Entendi. Estão pedindo aí agora dica para a Assembleia Legislativa do Ceará. Né? Eu acho que vale no geral e vale também para orçamento. Eu estou aqui com o edital, na parte de AFO, ele cobra simplesmente tudo. E o que eu quero dizer para você assim, que vai ser o diferencial e vai ter questão na sua prova, é que eles cobram tanto a emenda constitucional número 95, que diz respeito, né, ao novo regime fiscal, e ele cobra a lei complementar estadual. Ou seja, desse mesmo ramo da emenda fiscal, da emenda constitucional número 95, que trata sobre o novo regime fiscal, ele cobra também a lei complementar específica do estado do Ceará, que é a emenda constitucional número 94 de 2018. Então, assim, vai ter uma questão certa disso aí. Tá? E pode ter certeza que é só letra de lei, não vai cair nada além do que está escrito ali. Então, já pegando a dica aí que a Antonizete disse, que para essas disciplinas mais maçantes, mais decoradas, ela usava o áudio, eu acho que cabe aí você tentar ir por áudio essa emenda nova aí, que está dentro do edital da Assembleia Legislativa, para técnico, né? Pronto. E assim, focar nas matérias específicas, não é deixar de lado as básicas, não, mas como vem com muito mais questões de peso 2 para a parte específica e AF e administração vão ser os diferenciais, anotem isso, porque vai ser. Então, assim, é focar nelas, né? Em todas da parte específica, especialmente ainda em AF e administração. Para técnico da Assembleia, eu creio assim. É possível conciliar estudos na área administrativa da PF e carreiras administrativas? Sim, se é a área administrativa da PF, dá. Eu já cheguei a fazer um concurso da PF, eu acho, ou foi da PRF, mas a banca era FUICAP, era horrível. E essa de área administrativa da PF, eles chegam a entrar em penal? Eles cobram alguma coisa de penal, pelo menos? Leandro, eu não lembro, ó, porque assim, foi uma vez que eu fiz e não foquei tanto nele, aí eu não lembro. Eu sei Tem que eu que ver estudei, eu isso, estudei né? penal, eu acho que tem que ir. Josi, tipo, eu acho assim, que é mais fácil quem tá na área administrativa da PF ter que tirar alguma disciplina do que, né, incluir. Se incluir, tipo, administração pública, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos. Mas, tipo, se cai penal, processo penal, se você vai para uma área administrativa geral, assim, difícil, é mais fácil você ter que tirar direito penal, né, daquele rol que você já estuda. Eu tô falando assim porque eu não sei de cabeça o último edital da PF para área administrativa se tinha penal lá no meio. Eu também não lembro. A vez que eu lembro mesmo, assim, com certeza que eu estudei para penal foi da época dos concursos da Guarda Municipal. Mas assim, eu não lembro não. Deixa eu tentar responder algumas das coisas que eu Pronto, tenho vai lá. aqui. Eu achei essa pergunta muito interessante. É possível criar a própria técnica de estudo? Gente, claro, não só é possível, como é a melhor coisa, né? Você segue essas coisas de mentoria para ter um norte, para não ficar tão perdido, mas você precisa adaptar a sua realidade. Não tem como, tem que ser adaptável, né? O estudo, ele não é uma coisa, uma caixinha fechada, que você vai só seguir feito uma máquina e vai dar certo. Porque na hora é você e a prova. Não tem jeito. Então tem que ter a sua personalidade ali nos seus estudos. Com certeza é plenamente possível. Aí muita gente pergunta como revisar. Perguntaram aí, inclusive, se a gente revisava com datas certinhas. Eu Cronograma, acho que né? acho que é aquilo, né? De revisar com 7 dias, com 15 dias, com É o 30 ápice, dias. gente. Minha gente. Essa eu sempre respondo o seguinte. Gente, eu não minto. Eu não tenho esse hábito. Eu nunca Não. consegui estudar com essa história de ficar. Antes de começar, eu tenho que revisar o que eu vi ontem. Se eu faço isso,
Eu falo abertamente para os meninos. Se eu faço isso, é meio que no automático. Tipo, eu vou começar a estudar hoje, eu tenho que ver civil, auditoria e português. Ontem eu vi constitucional, administrativo e administração. Geralmente, quando eu acordo, quando eu vou começar, aí eu disse assim, meu Deus do céu, ainda estou com um negócio aqui de controle de constitucionalidade que eu não entendi ontem. Aí eu vou, abro ali e reviso. É o meu jeito. Eu não consigo, tipo, separar, né? Tem tanto cronograma aí, já todo prontinho, que separa 45 minutos para fazer a revisão do dia anterior. Só que nesse mesmo dia tem a revisão dos 7 dias passados. Aí nesse mesmo dia tem a revisão dos 30 dias. Você vai passar metade do seu dia revisando, contando o tempo, olhando para o relógio e você não vai começar a estudar. Eu sei porque já tentei isso várias vezes. Então, assim, você tem que fazer revisão. Eu acho que a pessoa, quando o aluno, né, o candidato, quando ele descobre a sua maneira de fazer revisão de uma maneira que dê certo, que funcione para ele, gente, dali é meio caminho andado. Dali é só partir para as questões. Porque se você ficar tentando esses métodos já prontinhos, cronometrado, conta esse tempo, conta com outro, para meia hora, come ali, come isso, para mim não funciona. Eu acho muito difícil de funcionar também. E assim, para mim a realidade era completamente impossível. Eu não conseguia fazer nem um cronograma fechadinho da disciplina. O que eu tinha na minha mente? Eu tinha um propósito. E eu tinha premissa de que eu tinha que estudar em qualquer tempo que eu tivesse. E aí eu só seguia essas diretrizes de não estudar disciplinas irmãs próximas uma da outra, procurava diversificar as disciplinas, né? E Eu também assim, eu faço estudava isso. Até sempre para que não eu tinha cansar, tempo. né? Tipo, constitucional e Isso, cansa o administrativo cérebro. seguido já. É, cansa. É como se você estivesse vendo mais do mesmo, o seu cérebro, você, sem querer, o seu cérebro se desliga. E aí não funciona legal. Então, é uma virada de chave quando você muda uma disciplina para uma disciplina muito diferente, né? Se tiver matérias de exatas para você mesclar com direito, melhor ainda. Porque direito é muito só, né? Leitura e decorar e tal. E as exatas não, já muda totalmente. Então, mas mesmo que não tenha, você tenta alternar, né? Português com alguma do direito, aí uma outra do direito mais diferente possível, né? Um AFO com a direito administrativo, se não tiver como melhorar, né? Mais diferente ainda. Mas assim, eu segui essas diretrizes e eu estudava sempre que dava. E assim, questões é outra diretriz que não tem como. Não, acho que não tem como passar sem resolver muitas questões. Porque o que você vai encontrar na prova, gente, são questões. Não é quanto mais você leu, quanto mais você estudou, quanto mais você entendeu o que o professor falou, não. É se você consegue resolver as benditas questões. E você só pega jeito com isso se você resolve questões. Né? E é Então, incrível assim, que é outra quando premissa básica. você vai para uma prova, porque às vezes você tá, eu acho assim, às vezes você vai para a prova preparado e realmente preparado. Então tem prova que você viu tudo, tá preparado, você viu, você bateu o edital. Mas tem prova que você vai assim, você vai seguro, você vai tranquilo, né? Tipo a prova do TRF5, eu sempre falo assim, gente, eu não sei o que aconteceu, aquela prova deve ser, sei lá, a de analista. Quando eu abri aquela prova, assim, meu Deus, eu sentia que eu tinha feito todas aquelas questões já. Eu disse, meu Deus, se duvidar, daqui a pouco eu boto o Q e o número da questão, porque elas se repetem muito. E com a FCC, então, é batido, né? Acontece muito. Então, se você está bem preparado, se você fez muitas questões, tipo, principalmente na reta final, né? Porque não é todo mundo que consegue chegar na época de pós-edital e já ter visto tudo. Até porque, geralmente, o edital surpreende, traz um regimento interno, traz alguma novidade, né? Que ninguém esperava. Mas se depois da publicação do edital você já tiver ali quase chegando naquele momento de fazer só revisão, só questão, só simulado, é outro nível, tá? Isso aí faz um diferencial mesmo. Perguntaram também se ciclo de estudos, exercício de cada matéria conta como hora estudada. Gente, tudo conta, claro, pelo amor de Deus. Não dá para contar só a teoria, eu vou ter que ter 6 horas líquidas de teoria. Não, pelo amor de Deus, ninguém merece. Né? As questões contam sim, então tudo conta. Se você vai fazer um cronogramazinho, você divide o seu tempo e tudo conta. A revisão conta, resolver questões conta. Não conta se você estiver desenhando um mapa mental, desenhando mesmo, né? Fazendo bem desenhado, detalhado, aí você desconta isso aí. Mas o Pintando as resto. casinhas, tudo. Isso aí não conta, não. Mas de resto conta. Aí muitas questões sobre revisão, né? Que o povo pergunta demais. Como fazer revisões eficientes, né?
Revisão eficiente é aquela que você consegue ver que você resolve a questão e acerta, e lembra da bendita matéria, né? Então, assim, você tem que repetir muito, minha gente. Não tem como não, repetir. Não ter, eu já bati esse edital, eu estou cansada de ver isso aqui. Não, gente, não tem não. Você está cansada dessa vida de concurseiro e quer passar. Então, você vai ver de novo. Você, quando Né? termina, geralmente eu falo para os meninos, quando eu termino de uma disciplina toda, que está no meu cronograma ali, o que eu faço no máximo é, tipo, reduzir o tempo dela, né, e aumento em outra. Ou, tipo, tem outra para entrar. Porque também não adianta você fazer... Quem gosta de ciclo de estudo, tá? Então, eu falo isso porque eu já estudei por ciclo, já parei de estudar por ciclo que eu me estressei. Mas, assim, quando você tem muita disciplina, não dá para fazer um ciclo com todas. Não dá. Não dá porque você vai ficar pouco tempo para cada uma. Então, você vai acabar deixando algumas de fora, que vão entrar quando você terminar outras. Então, eu acho que para você apostar em ciclo, você tem que ter muita disciplina e você tem que ter muita paciência. Porque você vai se estressar. Porque vai ter hora que você vai estar com dúvida. Assim, meu Deus, eu terminei constitucional, mas eu resolvi uma questão de princípios fundamentais e eu errei. E aí, faz o quê? Bota direito constitucional tudinho. Então, não adianta você criar muito critério, você criar muito controle, porque isso, gente, desde a administração lá atrás, você sabe que controlar demais não é tão legal. Você perder muito tempo controlando do que efetivamente estudando, né? Eu falei isso porque tem uma dúvida aí, quantas matérias estudar por dia. Então, eu sempre falo, gente, eu nunca vejo mais do que 3 disciplinas por dia. Às vezes, até quando eu colocava cronograma de estudo, ciclozinho bonitinho, eu colocava 2 de manhã, 2 à noite, eu acabava que eu esticava um pouquinho lá do final da manhã, aí fazia um pouquinho das questões dela à noite e entrava para outra da noite, e surgia uma atividade resumida. Você quebra o seu cronograma, você vai perder mais tempo organizando, consertando, do que seguindo o seu fluxo, né? Então, eu, pelo menos, não vejo mais do que 3 por dia. 3 eu acho um número bom. O que é ideal? Não ver só uma por dia, né? Não passar o dia todo numa disciplina só. Pelo menos 2, 3 até 4 é um bom número a depender do tempo que você tem, né? Faço meus resumos, mas todo mundo diz que é perda de tempo. É melhor mapa mental? O que vocês acham? Gente, essa questão dos resumos e de mapa mental é sempre uma polêmica no mundo dos concursos, né? Assim, fazer resumo corrido já é senso que não é recomendável mesmo. Então, assim, se você precisa anotar, precisa resumir, faça isso por tópicos ou por mapas mentais. Não precisa ser um mapa mental, seguindo as técnicas de um mapa mental, não. Vai estudar como fazer, não, pelo amor de Deus, não. É uma coisa que você consiga lembrar, né? Que fica organizado, que você consiga lembrar. Ou então por tópicos, anote só tópicos. Não vá anotar, escrever mais do que o professor falou muitas vezes, ou mais do que o que está no livro ou no PDF. Esse é o problema. Esse é que é o perder tempo, né? Se você anota aquilo ali, para você ter fácil para poder voltar, né? Quando você vai resolver a questão e observa que errou, né? Aí pronto. A única coisa que eu fazia, que eu anotava tudo, era informática. Eu tinha mapa mental de administrativo todo. Todo. Quando eu errava uma questão, eu não abria o mapa, eu abria a lei seca. Então, às Nem vezes, adiantava, né? É isso que eu digo, às vezes você constrói tanta coisa que você não volta. Porque às vezes... não adianta. Então, tudo vai depender, eu acho assim. Se essa menina que perguntou, né? Se ela faz realmente o mapa mental bonitinho dela e ela revisa por ele, tá ótimo, mantém. Não importa quem tá dizendo que é perca de tempo, que não é. Né? Então, se tá funcionando para ela, mantém. Agora, se você vê que tá perdendo muito tempo desenhando, fazendo... Gente, não tem nem bodega aberta para comprar caneta colorida. Então, não adianta inventar demais nessa época, né? Esse mesmo tava atrás de comprar umas canetas diferentes. Não tem. Não tem. Pois é, não tem como. Aí perguntaram até também sobre videoaula, como devemos proceder. Se é para anotar durante a aula ou depois anotar. Meu povo, eu não anotava nada, porque eu só ouvia, né, em percurso, fazendo outras coisas, então não tinha como esse negócio de anotar para mim. Quando que eu anotava alguma coisa, né, Leandro? Eu não tenho, assim, você me pedir, eu não tenho material todo bonitinho dos meus resumos. Não tenho, minha gente. Eu tentava gravar a maioria das coisas na minha cabeça, porque na hora da prova vai ser só daqui que eu posso tirar, só do cérebro, né? Então, assim, você tem que forçar o seu cérebro a decorar. Gente, você tem que forçar. Não adianta, não. Porque a menina disse que a cachorra comeu as canetas dela. Meu Deus do céu. Pois então assim, eu forçava
eu forçava ao máximo para conseguir fixar, né? Entender, decorar, fazer conexões, isso ajuda demais, né? Interconectar disciplinas uma com a outra, interconectar disciplinas com a realidade, com o que sai de notícia, né? Então, assim, isso ajuda muito. Você tem que forçar seu cérebro a entender e a memorizar. Agora, assim, o que você vê pelas questões que não está dando certo, que não, eu não consigo diferenciar as teorias motivacionais, por exemplo, quando é Aldefer, quando é McClellan, quando é Vroom, eu não consigo. Então, eu anoto daquilo ali, só daquilo ali. Eu coloco aqueles pontos daquela teoria, né? Divido os tais teóricos. Então, você anota depois que você resolve muitas questões e você observa que só ouvir, só ler não está dando resultado. É o Aí você termômetro, anota. né? A resolução de Isso, questões é o termômetro. é o termômetro, Porque é o se você termômetro. for Especialmente tomar aqui por de pouco base, tempo. se você for, né, fazer o termômetro pela teoria, assim que você termina de estudar, você lembra. Pois Amanhã, é. se você for, você não vai lembrar de tudo. Você vai esquecer alguma coisa, é cientificamente comprovado, você vai esquecer de uma coisa. E quando você senta para ver só um detalhe que você esqueceu, você acaba vendo mais daquilo ali. Você vai perder mais tempo. Então é isso que eu digo. Tomem cuidado com essas fórmulas de revisão que tem aí no mercado. Revisão de um dia, de 7, de 30, de 40. Enfim, tome cuidado porque você vai controlar demais e estudar menos. Né? Pelo menos É. não funcionou comigo. É, eu acho também que se você percebe que você está controlando mais do que estudando, não está valendo a pena, né? Você tem que avaliar o custo-benefício, né? Você não deve controlar, o custo do controle não deve ser, né, desproporcional ao ganho que você vai ter com ele. Então, assim, só vale a pena Com se certeza. você vê que você consegue ficar organizado e estudar. Funciona para você, né, seguir aquilo ali e estudar? Beleza, então siga. Não, não está funcionando, eu estou perdendo meu tempo, eu estou sem entender, eu fico perdida, eu fico isso, eu me atrapalho. Então, não siga, vá na sua intuição, resolva muitas questões e volte na teoria de tudo aquilo que você errar ou tiver muita dúvida. Eu gostava, Leandro, de Voltar, né? resolver questões, eu gostava de resolver questões com algum material em outra aba, eu resolvia no computador muitas vezes, né? Então, com outra aba aberta, tipo da Constituição, de alguma lei de administrativo que eu tivesse. É o que eu sempre Então, falo para os eu ia meninos. Gente, eu não direto. tenho nem É, vergonha de dizer que eu resolvo questão pescando. Eu não me estresso de estar errando questão. Quando eu estou ali no meu site de questão, não. Ruim errar na hora da prova. Né? Tem gente que pois é. fica com vergonha, que erra uma questão lá no site de questão, aí refaz para marcar certo, para não aparecer nas estatísticas, porque até isso tem gente para ficar lhe azucrinando, né? Tem gente que fica, olha, isso aqui fez 15 mil questões, errou só 1.000, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Já Não, é eu muita não gente perco meu controlando tempo a com isso, sua não. vida para você ainda, né, querer arranjar mais. É. Aí, assim, em site de questões, por exemplo, né, você observa, com o tempo que você vai vendo, você vai observando que tem gente que coloca uns comentários bons, então você já vai naqueles, né, você já observa, porque geralmente são os Seleciona os mesmos. mais Em AFA eu ia curtidos, direto nos né? teus, eu procurava logo o do Leandro lá em AFA, ia direto, não, pronto, beleza. E aí citou, especialmente você não conhece ainda, está começando, aí a pessoa geralmente cita de alguma fonte, alguma lei, algum doutrinador, aí você pesquisa no Google se é isso mesmo. Aí pronto, tá certo, aquela pessoa tá fundamentando legal. Aí você vai acompanhando e vai de vez em quando, né? Confere também, claro, não se E eu confia acho que só no quanto a comentário. isso, os alunos são bem justos, né? Eu acho que se você filtra pelos mais curtidos, eu acho que, assim, se ele tá lá no topo dos mais curtidos, é porque realmente tem fundamento. Eu acho que pode até ter um ou outro que vá curtir um comentário errado, mas, assim, eu acho que é bem confiável aqueles comentários mais curtidos que você bota no filtro, né? Pois é, então é válido. Me perguntaram aqui uma pergunta bem específica, né? Como estudar ISO 9001. Ela perguntou Ah, aqui sim. na caixinha e perguntou no direct. Eu acho que ela está se Essa, preocupando com algo que é desnecessário, sabe, Leandro? Eu acho que, assim, primeiro passo, procura questões disso. Tem muitas questões? Eu imagino que não vai ter muito, porque eu passei em primeiro lugar para administrador, passei em terceiro também para administrador, e assim, eu não estudei a ISO 9001, não, minha gente. Eu dei uma pesquisada no Google, dei uma lida, e eu já vi até o curso do Estratégia todinho de gestão da qualidade, menciona lá, porque está no edital ISO 9001, mas tem uma aula específica da ISO 9001? Tem não, viu? Tem não. Se tiver, tem tem só no isso. PDF. E vocês veem assim, eu já vi até na. Acho que tu já falou sobre isso em alguma mentoria tua. Que eu falei assim, gente, mas isso aí não fique pensando que ela fica deixando vários assuntos de fora de maneira aleatória, não. É experiência de prova.
Não é porque a ISO 9001 eu acho que não vai cair. Não. Se não, É, se não ela é achasse achismo. que não ia cair e tivesse deixado, ela não tinha acertado, que até agora eu tô revoltado que tu acertou aquela questão daquela lei infeliz das disposições finais, gente, pelo amor de Deus. Pois é. Né? Pois é, Então, assim, não, você com tem o que. tempo de prova, você vai vendo o que é que mais cai, o que é que dificilmente cai. Então, não adianta tá. Vale a pena deixar um assunto de fora, que nela perguntou agora, ISO 9001. Se você tiver tempo para estudar, bem, ótimo. Deixar de fora só por deixar por achar que não vai cair, também não, né? É, isso Mas não. aí tem um depoimento aí, ó. Tu não viu, e em compensação Não. acertou uma parte lá que ninguém nem leu. Pois é. Então, assim, eu acho que assim, o grande termômetro meu foram as questões, minha gente. Então, é isso, é questões. Questões é o principal. Não está conseguindo revisar, seguindo algum cronograma, seguindo alguma coisa, revisa por questões. Revisa por questões. Coloca nas questões dos filtros tudo aquilo que você já estudou e tenta resolver. Você vai perceber que você vai ter dificuldade em algumas coisas, não vai lembrar, vai passar, você lembra vagamente, mas não consegue responder. Então, nisso aí, você vai e volta lá. Volta na lei, volta na Constituição, volta num PDF que você tiver, entendeu? É isso. E se você não tiver nada disso, procura no Google, procura no YouTube. Então, é assim, questões é o termômetro. Procura as questões de ISO 9001 e veja lá e vê como é que cai, mais ou menos. E aí, por aí, você se guia pelas E questões. começa com a legislação mesmo ali, pescando, né? Que nem a gente fala. Vai porque ali é maçante, é repetição. É, Né? Então, o tempo tá acabando, eu vou responder mais essa e depois tu escolhe aí a melhor tua, porque acho que a gente só tem 4 minutos. Como controlar a ansiedade nessa fase de concurso público? Gente, tá osso mesmo, tá complicado. Mas assim, é para todo mundo, gente. É para quem tá começando agora. E deixa eu te dizer, ainda é pior para quem já tá há muito tempo. Porque para quem já tá há muito tempo, já era ruim esperar com previsão de edital para sair agora em junho. Imagina agora que provavelmente não vai sair agora, ou tem edital que está suspenso. Então, assim, tá ruim para todo mundo, tá? Então, assim, se você tiver no momento que, assim, não, gente, hoje não dá, tenta fazer só umas questões. Não precisa nem sentar, não. Deita, pega o celular ali, se você tiver o seu site de questões, coloca ali e resolve, sei lá, 2, 3 questões. Eu te falo só 2 e 3, porque, assim, se a pessoa realmente deitar, abrir o celular e colocar ali no site de questões, resolve uma, ela resolve, ela erra, ou se ela acertar, ela continua. Certeza. Se ela errar, ela vai nos comentários. E nesses comentários, ela vai procurando. Nisso aí, ela já vai se empolgando. Ela faz uma, faz duas. É melhor do que você ter ficado deitado sem fazer nada. Eu garanto com que, às vezes, certeza. uma questão que você faz, você revisa tanto assunto bom. E se você já tem o hábito, né, já está acostumado e já tem os seus cadernos de questões no site de questões de concursos, né? Fica bem mais fácil. Eu sempre monto o caderno, sei lá, questões decisivas, questões mais difíceis, eu sempre vou para elas. Então, pronto. Questões é o grande lance, é o grande segredo. O segredo de concurso público é questões. O resto é adaptação. O resto é você ver o seu modo, o que funciona melhor para você, o que é fato para todo mundo, para todos os aprovados. É que resolveram muitas questões. Independe se foi 15 mil, se foi 10 mil, se não contou. O importante é que resolveu muitas questões. Esse é o fato, esse é o grande lance. Ei, Antonizete, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu acho que tem mais. O bate-papo tá ótimo, eu tô adorando. Tu pode ficar mais uns 15, 20 minutinhos? Acho que 15 minutos dá, Dá? porque Então, vai porque já assim, vai encerrar, né? encerrar essa live em 1 minuto. Então, eu vou encerrar essa daqui, só para não perder e ficar salvo no IGTV, e depois te mandar para tu Uhum. colocar no YouTube, se tu quiser. A gente volta rapidinho, só para tu responder tuas 2 últimas questões e as tuas perguntas, e a gente se despedir do pessoal, pode ser? Pode ser. Viu, pessoal? Tô encerrando aqui a live bem rapidinho, e eu já vou ligar de novo para ela já entrar, só para ela concluir, tá? Pra gente não sair assim que nem um doido, tá? Vou desligar aqui.